Olá, olá, que bom estar aqui com você. Tudo em paz? Eu quero saber uma coisa. Como anda a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino, a sua fé em uma força suprema? Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e você, e eu o convido a vir refletir em nossa companhia sobre o maior sábio, semeador e servidor que já passou pela terra, o nosso Mestre Jesus Cristo. E o nosso convidado especial hoje é o escritor e conferencista César Romão, autor de 12 livros publicados em 32 países, trazendo hoje o seu livro Um Homem e Seus Discípulos, que é um romance altamente inspirador que fala da trajetória, dos mistérios e principalmente da mensagem do Cristo. César, seja bem-vindo. Você é a pessoa que abriu portas aqui para o meu programa. Você estreou o programa Eliana, na época chamava Eliana Barbosa Show, e me deu muita sorte. Então, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, viu? Muito bom. Com esse talento todo, com essa competência e capacidade, a sorte já está com você aí há muito tempo, viu? Muito obrigada. E hoje esse tema delicioso para a gente conversar, né, César, sobre esse livro. O que o motivou a escrever sobre a trajetória do Cristo? Bem, eu sou fascinado, né, pela história de Jesus, sempre fui, desde garoto. Esse livro eu levei 18 anos para escrever. Porque quando eu comecei a escrever esse livro, nós não tínhamos internet ainda, né? Não. Então a possibilidade de pesquisa era a vivência, né, correspondência. Então a gente se correspondia com pesquisadores do outro lado do planeta, as respostas demoravam, né? Aí com o advento da internet, em 1993, 95, ficou mais fácil concretizar as pesquisas. E à medida que eu fui concretizando, eu fui elaborando o livro. O livro trata de assuntos que normalmente as pessoas não encontram nos evangelhos. Por exemplo, no concílio de Nicéia, então praticamente os evangelhos, não que foram reescritos, né, eles foram direcionados para a circunstância que acontecia naquela época. Então é muito raro hoje as pessoas, Eliana, saberem o que aconteceu, por exemplo, com os 12 discípulos. Né? Mas o que aconteceu com os 12 discípulos? Normalmente sabemos o que aconteceu com Pedro, por ser ele, né, a pedra da igreja. Então foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele foi crucificado, ele disse ao centurião, não sou digno de morrer como meu mestre, e ele vira Pedro de cabeça para baixo, ali nos portões do que seria lá, os portões de Nero. Né? E essas informações, elas estão no livro, então as pessoas vão descobrir o que aconteceu com cada discípulo, vão descobrir quais são as verdadeiras relíquias de Cristo, as histórias sobre as relíquias, quais são as que realmente existem, as que não existem. Então você vai poder descobrir que se você for à Alemanha, você tem lá o túmulo de um dos reis magos, você vai descobrir que de repente você vai à França, você tem lá o que possa ser a coroa verdadeira de espinhos, quer dizer, a que mais se aproximou historicamente, porque tudo relacionado a Cristo é mistério, né? É verdade. Tudo é mistério. A pessoa que mais recebeu pesquisas e títulos de livro ao longo da história foi Jesus. Então, e as pessoas nunca chegam a uma conclusão, né? É sempre um mistério. E o livro ele traz o que está mais próximo das conclusões científicas do que a gente estaria mais próximo da verdade. Porque a verdade é assim, quando você tira o que não é verdade, o que sobra, né, é o que está mais próximo da verdade. Exatamente. Então, nessa minha pesquisa, você vai descobrir, por exemplo, quem foi um dos melhores amigos dele. As pessoas acham que não houve uma campanha, por exemplo, no cristianismo. Houve. Cristo era amigo de pessoas importantes após a sua morte continuaram a auxiliá-lo. Você vai descobrir algumas coisas sobre as aparições dele. E é um romance que é um romance que envolve um outro assunto que me fascina, né, que é justamente esse assunto da pesquisa, da arqueologia. Porque a arqueologia é uma grande amiga da ciência. A arqueologia vai acabar provando a existência de Deus. Né? De alguma maneira ela vai acabar provando.
Você vai descobrir se realmente Maria fugiu ou não fugiu, né? Para onde ela foi, aqueles mistérios todos da ida dela para a França. Então é uma longa pesquisa, foram 18 anos, e eu procurei colocar nesse livro de uma forma gostosa, né, essas informações. Eu garanto que quando você terminar de ler este livro, você aprenderá mais sobre o Mestre Jesus e vai ter mais fascínio ainda pela vida, pela história e pela vida dele. Pelas realizações, pela obra. O que você mais aprendeu ao longo desses 18 anos escrevendo esse livro? Eu aprendi que ele é um grande mistério, esse é o ponto número 1, porque toda vez que eu achava que eu descobria alguma coisa, aí vinha um outro mistério maior que me levava para um outro caminho maior. E eu descobri que a vida é isso, né? Que a vida talvez não tenha sentido, a fé não tem sentido, a fé vai te levando para mistérios maiores. Talvez a gente nunca descubra esse mistério, talvez você nunca chegue onde você acha que deveria chegar, mas a nossa missão, Eliana, talvez não seja o destino, seja o caminho. Que beleza. Porque é no caminho que nós crescemos. Exatamente. Porque quando você chega no destino, você chegou. Então você sentou na espada, já conseguiu o meu reino, né? E muitas vezes o nosso destino pode estar justamente no caminho que a gente evita. O livro fala muito sobre isso. Muita gente às vezes não consegue colocar o seu destino, né, como gostaria, porque as pessoas vivem evitando o que poderia realmente ser o destino delas. Às vezes por medo, não é? Quando eu comecei essa pesquisa, eu não tive ninguém assim, a não ser pai e mãe, né? Que torce pela gente e tal. Meu pai, Antônio, minha mãe Marta, né? Um beijo aqui, vou aproveitar o seu programa. E que dizem, olha que bacana, escreve, faça, porque você é louco, você está doido de escrever um livro desse. Que trabalho você vai buscar, que trabalho com hoje, certeza. Né? Mas para mim não é, né? Não é um assunto que me fascina, foi um prazer imenso. E por incrível que pareça, depois que eu escrevi o livro, eu comecei a inserir algumas coisas do livro em minhas palestras corporativas. Que bom. Sucesso total. As pessoas estão sedentas, não estão? Não, era porque elas sempre tiveram essa curiosidade e nunca conseguiram nem sabem onde responder essa curiosidade. Então, atualmente, eu abro a palestra com uma história do livro e fecho com uma outra passagem do livro. E as pessoas ficam fascinadas. Falam, isso está naquele livro? Está, e tem muito mais. Muito mais. É verdade. E da mensagem do Cristo, o que mais te tocou? Olha, a maior mensagem do Cristo é amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, se você pensar bem no mistério dessa mensagem, você pode rasgar qualquer tratado. Não precisa mais de lei alguma. É verdade. Já diz tudo, já diz tudo, porque se você ama alguém, você não fere, você não magoa, né? Então, o amor é o grande elemento de como tudo. Assim mesmo, porque primeiro você tem que se amar, né? Para você dar conta de amar o outro também. Porque fala assim, irmão, mas a gente só dá o que a gente tem, né? Mas ele na realidade, né, os primeiros passos dele era esse, né? É ensinar as pessoas a cultuarem o amor dentro delas. E aí é dividir esse amor, essa compaixão, né, que foi uma grande característica dele, né? Sim, apesar de estar lutando contra o que seria o mundo naquela época, né? Porque Jerusalém era uma cidade que fervilhava em confusões. Tudo que não prestava ia para lá. Soldado que não prestava, general que não prestava, romano, ia tudo para lá, porque Roma não queria confusão. Então jogava tudo ali. Então essa era a característica. Era uma cidade com 50 mil habitantes nessa época, mas que entrou para a história, né? É isso aí. Bom, daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo, César. Daqui a pouco a gente vai voltar e falar sobre os exemplos desse grande líder que foi Jesus Cristo. Fique ligado, voltamos já.